Okay? Aqui do este lado estava o escritório, onde eles escreviam os pergaminos. E aqui eles tinham outro tanque, mas este tanque tem uma parede em meio. Por que é interessante? Porque quer dizer que se você entrava em contato físico com uma pessoa impura, você impurificava. 神と共にあった初めの言葉、あなたの栄光は地に満ちている、なんて麗しい、なんて麗しい、イエス・キリストのその麗しい名に勝るものはない、なんて麗しいイエスの名は。私の罪も全部包んだ愛により。Era que você tinha que entregar todo o dinheiro de você, tinha que entregar todos os bens de você, todo o dinheiro de você, e um administrador era que ia fazer os negócios, e você não tinha que preocupar por dinheiro. Sabia um administrador, que era aquele que controlava aqui, e o administrador morava aqui. E de fato podemos ver como ele tinha incluso como se diz, uma caixa forte, um cofre. Tinha um cofre justamente para guardar o dinheiro, não? E este local foi porque, hay que imaginar, tinha todo o teto, estava todo fechado, estava tudo revocado, pintado, estava tudo bem. Agora vemos só como ficou depois de 2000 anos, não? Mas estava tudo perfeitamente bem acabado. E aqui dentro, que foi o local depois de que foi destruído, os romanos destruíram o local, mas foi saqueado muitas vezes por bandidos. Mas incluso nos anos 50, quando foi feita a escavação, incluso assim, se encontrou acá um tesouro lá na parede, lá pode ver nos buracos que se procurou, se encontraram moedas de ouro que estavam escondidas dentro da parede. Isso aí era justamente o local. Agora, por que eles faziam esse tipo de atividade de não permitir o dinheiro? Não porque o dinheiro seja ruim. A vezes que nós malinterpretamos quando Jesus ele disse quem está na moeda, não é somente por uma questão de que tem que pagar os impostos. Ao contrário, mas bem tem que ver com um pouco por aqui. Tem que deixar o caminho. Vamos então. Antes da chegada da moeda, estamos falando na época de Jesus, está começando apenas agora a se utilizar o sistema monetário, o sistema de moedas. Antes da moeda, o governo cobrava impostos por especia. O que quer dizer? Se você tinha 100 litros de azeite, você tinha que dar 20 litros para o rei. Ok? Mas você não sabia nunca exatamente se aquela pessoa tem 100 litros, porque se ele fez 120 litros, havia que dar 22 litros para o rei, não 20 litros. E ninguém queria pagar impostos, como agora, exatamente igual. Então você como rei, como controla a esse povo? Você cria uma economia paralela, imaginária, feita de moedinhas, não? E se você coloca 1000 moedas naquela economia tem que dar de volta a você 200 moedas. Se aquela economia não está dando 200 moedas, é que não se está cobrando impostos. É porque o dinheiro fica nas mãos das pessoas. Então, a moeda era uma forma de controlar a cobrança de impostos por parte do governo. Então, a melhor forma de não pagar impostos era não carregar moedas. Agora, por que isto era tão importante na época de Jesus? Porque a economia deles, a economia de Jesus e das pessoas da sua época, era uma economia de subsistência. Você gerava o que você precisava para morar. Então, se disso você tira 25%, se você tem 4 filhos, um filho vai ficar sem comida. Então, não é como agora que nós temos que pagar impostos, porque temos um excedente em nossa economia. Naquela época, a economia era de supervivência. Então, você produzia o que você precisava. Se o governo pegava de você, o primeiro que pagava era a viúva, era o órfão, as pessoas que não tinham terra, os pobres automaticamente ficavam
estavam sem comida. ¿Sí? Entonces, de ahí que habían grupos que para defenderse de aquel sistema monetario imperialista de Roma, deixaram de levar dinheiro. Então, se eu não cargo dinheiro, eu não posso cobrar de vocês. Não? Se lembra, no caso de Jesus, é essencial entender o começo. Jesus pede uma moeda do público. Ele não está carregando a moeda. Porque durante muito tempo se acusou a Jesus de que ele dizia que tinha que pagar impostos. Mas ele está falando outra coisa, cara, de uma forma muito sutil. Porque justamente começa o evangelho contando de que querem pegar a Jesus porque ele falou de não pagar impostos. Não? Então, é verdade que temos que pagar os impostos ou não? Perguntam para ele. Então ele pide uma moeda do público. Ele não está carregando moedas. Quem está aqui? Então, vamos a dar ao César o que é do César, para poder dar a Deus o que é de Deus. Então, ele está falando, por um lado, paga impostos sim, mas ao mesmo tempo está dizendo não paga impostos não. As duas coisas. Não puderam, aquele dia, seguramente rieram os discípulos de Jesus, porque todos aqueles que queriam apanhar a Jesus não conseguiram apanhar a ele, porque ele falou as duas coisas. Não? Então, os essênios são este tipo de pessoas também, que saem da sociedade que estava controlada por o Império Romano e procuram fazer uma célula onde morar eles ao estilo deles. Não? E durante o tempo da Pax Romana, eles conseguiram. Mas no momento que chegou Roma, que chegou a rebelião em contra da Roma, um dos primeiros locais que estragaram os romanos é justamente. E eles correm então naquelas covas que estão ali. Qualquer buraco era bom para poder esconder os pergaminhos. Lá número 1 que se encontra não muito longe da cá, jovem, beduíno, justamente procurando a ovelha dele, joga uma pedra dentro de uma cova, escuta que se quebra uma talha, entra para lá e encontra os pergaminhos. Agora ele vai e vende lá em Belém e de Belém chega na Universidade Hebraica. E justamente no dia, e isso que causou uma grande impressão, justamente no dia que nas Nações Unidas Osvaldo Laranha está fazendo a sessão para ver que países estão a favor do Israel e que países estão em contra da criação de um Estado judeu, nesse momento, lá na Universidade de Jerusalém, se abre o primeiro pergaminho do Mar Morto. E aí se fala justamente da guerra das trevas em contra da luz. E nesse momento os países árabes declaram a guerra em contra de Israel. E começa a guerra de independência. Não? Então muitos viram o descobrimento dos pergaminhos do Mar Morto como um ato profético. E lá em Jerusalém se fez um santuário para colocar os pergaminhos. Os pergaminhos estão guardados até o dia de hoje do lado do parlamento, em um lugar chamado Santuário do Livro, que está justamente em Jerusalém. E quando uno chega para cá, principalmente quando chega um presidente como Obama, ou algum presidente que duvida de se os judeus têm direito sobre a terra de Israel, a primeira coisa que fazem é ir a mostrar os pergaminhos para que vejam de que haviam judeus aqui antes e que escreviam em hebraico, não? Porque uma das coisas interessantes é que 80% dos pergaminhos são em hebraico, só 20% em aramaico. Só que o hebraico estava muito mais em uso do que nós pensávamos, não? Então esta é aqui a parte. Okay? Aqui do este lado estava o escritório, onde eles escreviam os pergaminhos. E aqui eles tinham outro tanque, mas este tanque tem uma parede em meio. Porque é interessante? Porque quer dizer que se você entrava em contato físico com uma pessoa impura, você impurificava. Okay? Então eles procuravam ficar puros. Entrava você impuro e saía puro. E havia um muro que separava entre os puros e os impuros. E daí puros entravam dentro do quarto para comer. O sea, era um acto cerimonial. Não? Então aí já entravam no quarto para se sentar, podem passar. Podem ver aqui está o fogo. Aqui encontramos os talheres, aqueles pratos, já que vimos lá dentro a pouco, aqui estavam os talheres, os pratos de cada um deles, estavam aqui. Também vimos no filme, não, que há uma espécie de insinuação de que João Batista tem que ver alguma coisa com eles, não? Aí o filme trata-nos dele. Então, o primeiro que temos que saber é que não temos nenhuma prova histórica, porque nem nos Evangelhos, nem Flávio Josefos fala de João Batista dentro dos essênios, do grupo dos essênios. São duas coisas separadas. E nós sabemos, em todo caso, que João Batista ele age em contra do movimento essênio, fazendo o próprio movimento dele, não muito longe daqui no Rio Jordão, da onde estava João. Então, o fato dos batismos, que era muito importante para João e também para os essênios, faz ver de que há uma relação entre eles, também no local geográfico que está muito perto, okay?
e a parte apocalíptica, que os dois estavam prontos para que o mundo ia acabar em qualquer instante, estavam naquela tensão messiânica, aquela tensão apocalíptica, não? Então aí vemos que há certa similidade. Mas nós vemos justamente que a proposta de João Batista é uma proposta de que a cerimônia em si mesma não é importante. O importante é o arrependimento da alma. Então vocês vão entrar na água, mas aquela água em si mesma não importa se você não se arrependeu. O que importa é o arrependimento. E depois pode tomar o banho, mas se não se arrependeu, de que serve aquele banho, não? Já João Batista começa a tirar, porque aqui vemos que era totalmente mecânico. Você não fazia nada para estar puro ou para estar impuro. Era um estado energético. Bastava que alguém impuro tocava você ficava impuro. É uma visão mecânica da pureza cerimonial. Em cambio, João Batista vemos que ele reacciona em contra daquela cerimônia e diz: o que importa não é a cerimônia, o que importa é o arrependimento do alma. E que melhor forma de fazer aquela rebelião? Sair do Qumran e ir a fazer no Rio Jordão. Toda lá que é obra de Deus, não? E não tudo isto que já havia ficado muito sofisticado, não? Então vemos que continuamente hay uma volta na Bíblia, não? Ou seja, a religião fica muito complexa e Deus faz-nos voltar outra vez nos orígenes, no essencial, porque quando fica muito complicado todo, nos alejamos, vamos mais longe realmente do fundamento das coisas, não? Então aqui vemos que João deixa tudo isto sofisticado, tudo isto complexo, para fazer uma vida simples lá no Rio Jordão. E o Senhor, em vez de vir para cá, foi para lá. Okay? Então isso é importante entender, porque estavam todo mundo esperando que chegara o Messias. Eles estavam aqui para isso. Mas no final Jesus vai passar por Jericó e não vai passar por aqui. Não? E aí podemos dizer, os essênios conseguiram esperar durante quase 400 anos. Mas depois já no ano, provavelmente no ano 66, com a rebelião judea, os essênios participam na rebelião militar em contra da Roma, e Roma vem e acaba com o templo, e acaba com Qumran, e acaba com os essênios. Okay? Então vamos dar agora um tempinho para vocês tirar fotos à vontade, para tirar escritos da Bíblia. E esse povo aqui, eles realmente faziam os escritos, né, daquilo que Deus já estava fazendo. Mas João Batista, que ele falou que pode ter passado por aqui, mas João Batista, a gente quando viu que a proposta deles não era a mesma proposta que era do coração dele, de ser o precursor de Jesus Cristo, porque Jesus, né, a Bíblia diz, as profecias diziam que ia vir um mensageiro, né, uma voz que ecoa no deserto. E João Batista sai daqui e ele vai pregar um batismo, que esse mergulhar, esse se lavar, de sair de um estado de pecado para um estado de arrependimento. E aí a gente vê que realmente, como ele disse, que Jesus nem passou por aqui. Por quê? Porque não tinham a mesma revelação e eles não tinham o mesmo sentimento que era a proposta de Jesus. Então, gente, tudo em Jesus é pelo arrependimento. Amém. Ontem, quando nós estivemos lá no deserto, no tabernáculo, tudo que vai começar precisa de ter arrependimento. Arrependimento. Então, aqui fica assim uma marca para nós que os banhos são importantes? São. Nós temos que nos lavar, nos limpar. Não podemos chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Mas o mais importante é o arrependimento. Amém. Amém. É o arrependimento. Não podemos chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Eu sempre digo para vocês, eu tenho meus rituais. Eu, por exemplo, eu acho que para nós irmos para a igreja, nós já vamos adorar a Deus na nossa forma. Como eu tomo banho, como eu me visto, como eu vou. Então eu já saio de casa adorando a Deus. Então eu tenho um ritual. Eu nunca vou para a igreja para adorar a Deus sem tomar banho. Talvez eu tenha um pouquinho dos essênios. Eu tenho que me mergulhar lá, lavar cabelo. Por exemplo, eu nunca ministro sobre o Espírito Santo sem tomar banho completo. Por exemplo, quando eu vou para o encontro, que eu vou ministrar sobre o batismo do Espírito Santo, eu vou lá e me lavo. E eu faço todo aquele ritual. Me tomo banho completo, lavo cabelo, lavo tudo. Por quê? Porque eu quero ser preenchida pelo Espírito Santo. Então, desde os tempos antigos, a gente vê, ninguém chegava diante de Deus de qualquer jeito. Primeiro, com arrependimento. E outra coisa que me chamou muita atenção, lá no tabernáculo, que depois vou fazer um estudo para vocês,
ofertas diárias. Ofertas ao Senhor diariamente. Às vezes a gente pensa assim, então, eu estou aqui em Jerusalém, eu já paguei o meu passeio, eu já paguei a minha viagem, eu não tenho que ofertar nada aqui. Eu estou com o meu dinheirinho contado. Queridos, não saia de Jerusalém, não saia dessa terra sem ofertar nessa terra. Amém. Nós vamos fazer compras. Vai ter lugar que é livre o imposto. A gente pode, né, Damian? A gente pode pegar o nosso imposto. Aqui. Que nós, aqui e alguns outros lugares. Se você compra em cima de $100, recebe imposto. Sim, você vai no aeroporto receber a restituição do teu imposto. Eu nunca pego. Sim. Eu nunca pego. Porque eu fui ensinada pelo apóstolo René que nós temos que ser bênção para essa terra. Amém. Como eu venho aqui e quero receber daqui sem eu dar aqui. Então, tudo que eu semeio aqui, eu colho abundantemente. Amém. Eu já contei para os nossos discípulos que o ano passado nós fomos fazer, eu e o apóstolo, nós fomos ter um momento com o apóstolo René e se levantou, no último dia da caravana, se levantou uma oferta. E eu e o apóstolo William falamos assim, no último dia, a gente já não tem grana, né, gente? No último dia. E o apóstolo René falou, e eu falei assim, William, nós vamos semear nessa terra $1.000. Gente, é o que é mais do que a gente traz para gastar aqui. E a gente catou o dinheiro ali, pedimos até dinheiro emprestado para a pastora Neuza, para o pastor Marcos, porque a gente queria semear nessa terra. E nós colhemos abundantemente. Amém. Então, entendam que essa terra é muito profética. Tudo que você fizer aqui vai ter uma direção. Eu fico muito impressionada com os banhos. Chegar na presença de Deus. Mãos limpas, coração. Amém. Amém. Às vezes tem pessoas que querem se contaminar com toda sorte de malignidade, a semana toda na pornografia, a semana toda na imoralidade, a semana toda na carnalidade e chega no domingo quer subir ao altar e adorar a Deus e ministrar sobre o povo. Não pode ser assim. Eles tinham todo um ritual para chegar na presença de Deus. E Deus, ele se move por sinais. Lembra que o apóstolo falou isso? Lá no tabernáculo, primeiro oferta, primeiro sacrifício, depois se lava, depois entra para a presença de Deus. Tudo gradativo. Então fica essa reflexão aqui. Não chegar diante de Deus sem se lavar, sem se limpar, sem se preparar. Ok? Amém. Vamos. Mas já se viu? Não. Eu mesmo nada. Nossa, desce uma velocidade. Vai descer mais rápido, vai me embala. Vai descer? É perigoso, né? Tem manutenção. Cuidado que esse queitai, cara. Já que cai esse celular lá, eu quero só ver. Misericórdia. Me deu também. Olha ali, se você vê no ali, A Carmen na filmagem. Diga X, Carmen. olha como é rápido, Tati. Olha, meninas. Começou a caminhar tudo isso. Mas que também é o Palácio Pecuário. O Palácio Pecuário está lá. Tira a foto e vamos fazer o Palácio. Palácio Superior, Thalita, vamos? Onde foi a capinha? Pilatos Morada. Pilatos é em Jerusalém, no templo lá. Que é só uma fortaleza para eles se esconderem, óbvio, né? Hã? A pastora já foi. Lá é o palácio dele, olha onde eu olhava. Aqui.
Deixa eu retirar uma foto. O que é isso aqui? O lixo? Tira a foto aqui. Tira uma foto aqui desse trem redondo. O que é o lixo? Ai, Deus. Estrada. Atenção, vai de novo, tá? Mas es que van a fechar mais um pouco e não vamos a conseguir fazer todo porque estão perto de fechar. Então dá para ver aqui os 3 andares do Palácio do Herói. Aqui em cima estava a parte de cima, aqui havia teto, todo era um palácio. Aqui em meio tinha um vaso com tamareiras. Aqui em cima tinham tamaras, tinham árvores, tinham fontes. E lá embaixo é onde se reuniam para fazer o business. É outra clínica. Vocês podem ver, domina perfeitamente a vista. É como levar agora, nós queremos a nosso cliente, nós levamos em cima da torre, onde dá para ver a cidade toda. É o Fuji, não? Uma boa vista do Fuji para fazer. Não vamos a levar na melhor vista, não? Então este local cumpria também. Viram? Eles ficaram com a barriga cheia. Esse tamanho do pedaço aí. Fala pra ele, esse viado não. Filmei. Aqui eu. Sugoi. Se guardavam os ossos até o momento osórios ou glusquema em grego. Glusquema em grego, osório em latim. Lá se guardam os ossos da pessoa na época de Jesus. Agora nós podemos saber o tamanho da pessoa porque o osório é do tamanho. Vem.